A logística tem uma interface com o marketing e a produção. Todas as áreas devem estar em sintonia para garantir os resultados desejados. Veja como a competência em logística da Engá Água Mineral Natural foi fundamental para ser líder de mercado. Acompanhe a reportagem. Criada em 1973, a Engá produz, vende e distribui água mineral natural no estado de Minas Gerais. Ao longo dos anos, o negócio cresceu e o aumento da demanda levou à necessidade de informatização dos processos, o que resultou em uma logística organizada e eficaz. Quando nós começamos a empresa, há 32 anos atrás, a gente não tinha ainda uma logística definida. O que se conhecia na época era uma relação de clientes, né, que começou no papel, né, cada um escrevia no papel, fazia uma relação, e com isso foi progredindo. Depois fizemos essa relação via escrita, né, e depois passamos para fichas, e hoje chegamos a essa logística através da computação, né? A logística de insumos e matérias-primas rege todo o processo de extração e invase da água. Olá, como podemos ver com o Sr. Nício, a relevância e a importância que existe no cadastro de clientes para organizar o processo logístico, principalmente quando estivermos falando numa distribuição de água que exige roteirização, milk run, coisas que iremos ver. Operações especiais de transporte. Concomitante com a expansão vertical e horizontal da logística e da responsabilidade do profissional da logística, advindos dos fatores de competitividade, mercado cada vez mais exigente por serviços e menores custos, globalização, grandes ofertas, e a empresa, obviamente, tem dificuldade, muitas vezes ela não consegue, na velocidade adequada, atender essas premissas que estão sendo impostas vindas do mercado externo. O nível de competitividade que o mercado vem nos impondo tem exigido dos profissionais de logística novas formas, novas tecnologias através de operações especiais que possam agregar melhores serviços e conseguir gerenciar o custo que tem sido imposto pela complexidade de mercado. Essa complexidade advém de várias formas, mas o importante é que nas operações especiais nós vamos instrumentalizar através de ferramentas específicas que podem otimizar os processos logísticos, principalmente reduzindo o tempo e reduzindo o custo das operações. Essas ferramentas vão estabelecer novos fatores de competitividade para o mercado. E a criatividade do gestor logístico é importante. Roteirização. A roteirização é um problema logístico muito antigo. Isso já temos vários anos de estudo sobre isso. Porém, a prática da roteirização não vinha acontecendo principalmente por restrições de hardware. Os hardwares não eram potentes suficientes para dar a resposta do roteiro na velocidade de negócio, que é muito rápido e muito dinâmico. Portanto, na década de 90, com o advento da tecnologia de informação vinda de forma mais barata, com computadores e softwares mais potentes e rápidos, começou a ser aplicada a roteirização. E também a integração da roteirização com a tecnologia embarcada no veículo, como os GPS, que existem hoje de forma já mais coloquial. Conseguiram, então, essa junção do hardware-software e a integração com os computadores de bordo dos veículos, dar soluções de roteirização nunca antes imaginadas. Como podemos imaginar, a roteirização não é um problema exclusivo da logística. Na verdade, ela é utilizada em vários outros segmentos, como, por exemplo, a distribuição de cabos de energia, na transmissão de energia propriamente dito. É um problema de roteirização, descobrir qual é o trecho que eu tenho que praticar de forma mais rápida, economizando os cabos. TVs a cabo também utilizam o mesmo processo. Leitura de relógios de medição de energia residencial também são roteirizados por sistemas especiais. Na verdade, a roteirização é muito praticada dentro da área de transportes para produtos que tenham massiva distribuição, a exemplo de refrigerantes, a exemplo de snacks, a exemplo da própria água que nós vimos, onde estão vários pontos de venda sendo atendidos cotidianamente e com uma frequência muito grande.
Nessa distribuição massiva, existem vários requerimentos, várias restrições de negócio que têm que serem contempladas no nosso processo logístico. A primeira delas é requerimentos de negócio. Neste quesito, espera-se otimização, redução dos custos. A otimização, principalmente na quantidade de equipamentos utilizados, que obviamente vai resultar numa redução de custo. Na parte de requerimentos de clientes, é justamente na questão do atendimento a este serviço prestado, nas condições de order fill, case fill, que são os indicadores de performance. Assim como realizar entregas cada vez mais frequentes, com menores quantidades, para objetivar a redução de estoque do nosso próprio cliente. Na restrição de tráfego nas grandes cidades, está acontecendo com uma grande frequência e uma tendência muito forte de piorar esse quesito, justamente pelo caos urbano que nós estamos vivendo, com a quantidade de veículos entrando e, obviamente, a infraestrutura da cidade permanece o mesmo, gerando congestionamentos. E esses congestionamentos, através dos nossos veículos, é piorado ainda mais a situação. Por isso as cidades começam a intervir nesse processo, dizendo que os veículos de grande porte podem só trabalhar à noite na distribuição urbana ou então durante o dia veículos menores, ou seja, gerando problemas no nosso processo de roteirização. Restrição das condições das rodovias estaduais e federais. Isso também é um problema coloquial para nós, todo mundo está acostumado com isso, a dificuldade de manutenção que existe da infraestrutura viária brasileira, obviamente tem que ser contemplada porque tem a tendência a reduzir a velocidade de trânsito dos veículos, que obviamente tem que ser contemplada no nosso processo de roteirização. Requerimentos de mercado. Neste quesito, são as mudanças que estão acontecendo da demanda do cliente. Janelas de entrega, muitas vezes o cliente não tem como receber mercadoria por falta de espaço ou algum probleminha que houve no recebimento e acaba tendo que retornar essa mercadoria. Portanto, roteirização não tem uma solução simples, é uma solução muito complexa, envolve muitos fatores para a determinação da melhor rota, a rota que vai otimizar melhor o nosso processo. Portanto, o que é roteirizar? O termo roteirização de veículos, embora não encontrado nos dicionários de língua portuguesa, é a forma que vem sendo utilizada como equivalente ao inglês routing, para designar o processo para a determinação de um ou mais roteiros ou sequências de paradas a serem cumpridos por veículos de uma frota, objetivando visitar um conjunto de pontos geograficamente dispersos em locais pré-determinados que necessitam de atendimento. Este pequeno resumo do que é roteirização, nessa definição de roteirização, envolve vários fatores. Esses fatores estão sendo muito valorizados, principalmente no mercado europeu. Os profissionais de logística que estão aptos a lidar com esse tipo de complexidade matemática e computacional, na verdade, são muito valorizados. Em alguns mercados, ou segmentos de mercados, dependendo do valor agregado da mercadoria, ele pode representar um custo relativo ao processo de transporte muito alto. Por exemplo, distribuição de jornais. Jornais, 30%, 40% do custo do produto jornal é simplesmente o processo de distribuição. Portanto, este alto percentual de custo da mercadoria, aí entra a ferramenta da otimização dentro do processo de transporte. Ele pode gerar uma economia grande através dessa ferramenta computacional em como fazer essa distribuição de forma mais rápida, mais simples, usando menos recursos, principalmente de equipamentos, veículos, minimizando o custo total da operação. Minimizar o custo global da distribuição significa trabalhar principalmente na redução dos custos variáveis do nosso processo de distribuição, do custo de transporte e os custos fixos desse processo também. Minimizar o número de veículos e equipes, essas equipes que são necessárias para o atendimento ao cliente, se envolvendo não somente o motorista, mas eventualmente algum ajudante e principalmente o principal recurso, que é a quantidade de veículos, que são caros. Um veículo de distribuição aí vai custar de 100 a 300 mil reais. Minimizar tempo total de percurso, fator difícil, principalmente dentro da realidade de distribuição municipal que existe hoje nas principais cidades, principais capitais brasileiras. Balanceamento das rotas. A dificuldade é que a demanda muda cotidianamente. Todos os dias vamos ter uma demanda diferenciada. Então eu tenho que
organizar a minha distribuição baseada na demanda do dia anterior. Portanto, a roteirização acontece normalmente durante a noite e por isso o computador rápido é determinante para poder dar a resposta no tempo antes de começar a distribuição novamente. Minimizar penalidades associadas com o atendimento parcial dos clientes. Principalmente o varejo vem impondo penalidades através de multas, caso o produto chegue atrasado, caso o produto chegue faltando. Essas situações que acontecem, elas vão refletir em penalidades, multas que nós vamos ter que efetivamente pagar. Portanto, resumindo todos esses fatores, o ser logístico vai precisar cada vez mais fazer mais com menos recursos. Neste exemplo, tem que estar cotidianamente sendo aplicado por qualquer profissional. Na verdade, principalmente quando a solução for roteirização, nós vamos ter que aplicar métodos quantitativos, matemáticos para fazer isso. Vamos pegar novamente o exemplo da distribuição de refrigerantes, que acontecem na nossa capital hoje, por exemplo, está acontecendo. Os pedidos receberam todos eles durante o dia de hoje, eles são processados, esses pedidos, à noite. À medida que eles estão sendo processados, os pedidos estão entrando dentro do computador e o computador está lá fazendo a matemática, a roteirização. Para garantir que os roteiros estejam prontos às 5 horas da manhã, para poder começar os caminhões saírem para fazer a distribuição. Portanto, nós vamos precisar fazer alguma simplificação nesses processos todos, para garantir que esses passos todos aconteçam. Métodos heurísticos. Para esse exemplo que acabamos de olhar, é um exemplo prático de utilização de heurísticas. A heurística, ela vem para tentar criar uma simplificação do problema para garantir que exista uma solução viável e rápida e que talvez não seja a exata, a resposta mais precisa, mas ela é suficientemente próxima para ser acordada. A heurística deve ser utilizada nas seguintes situações. Não há um método de resolução exata, ou seja, esta resposta pode demorar muito para ser obtida pela restrição de capacidade de processamento no hardware e no software. Então ela acaba não tendo a solução exata no tempo que a gente precisa. A realidade é muito complexa para se poderem usar modelos de otimização. Não existe nenhum algoritmo apropriado para este problema. O tempo de simulação é excessivo, demora muito tempo. É possível melhorar a eficiência do processo de otimização. Resumindo, a heurística é qualquer técnica que eu possa aplicar para simplificar um modelo de otimização, garantindo uma resposta aproximada, não precisa, mas ela é boa o suficiente para este problema. Vamos ver então um exemplo de aplicação da heurística. Um exemplo que a gente poderia aplicar a heurística é um navio afundado no Oceano Atlântico. Temos que localizar ele. É um problema complexo. Não podemos procurar o oceano inteiro. Então, vamos começar usando um esquema heurístico, racionalizando a base. Ou seja, primeira pergunta, qual é o destino deste navio? Qual foi o último ponto reportado de localização dele? Neste local existiam correntes marítimas? Com esta e outras perguntas, começamos a simplificar o modelo através de uma heurística básica. E com isso, temos uma resposta otimizada, não é precisa, ela é aproximada, mas é suficientemente aproximada para garantir que a redução do tempo de procura aconteça. Estratégias heurísticas utilizam o conhecimento específico para localizar o próximo nó, que basicamente é o destino que aquele veículo, que aquele meio de transporte está fazendo, com regras de avaliação de cada nó possível a ser encontrado. Essa regra de avaliação estima o custo do caminho do nó atual até o nosso objetivo mais próximo, utilizando uma função heurística. Qual dos nós supostamente é o mais próximo do nosso objetivo? É uma simplificação da realidade através de heurísticas. Vamos observar um exemplo típico disso na aplicação de roteirização de transportes através do esquema a seguir. Nosso problema de roteirização é como determinar a melhor rota entre o ponto A, que é a nossa origem, ao nosso ponto J, que é o nosso destino. Se nós formos usar um cálculo exato, teríamos que somar todas as possibilidades de roteiros previstas aqui. Tomaria muito tempo. Portanto, vamos utilizar uma heurística simples.
Do ponto A, qual o nó que é mais próximo a ele? O B, o C ou o D? Neste caso, 90 minutos o B. Quando chegarmos no nó B, qual o nó mais próximo? A pergunta se repete. Nesse momento seria o C, mas o C nós já descartamos, então sobrou o E. A partir daí, qual o nó mais próximo? Encontramos o I e, consequentemente, qual o nó mais próximo? Encontramos até o J e achamos nosso destino de forma bem rápida, aplicando uma heurística simples. Nesta roteirização feita através de uma heurística, estava como restrição o tempo, ou seja, o menor tempo percorrido. Poderia ser distância, poderia ser custo, poderia ser outros fatores aplicados na heurística. Agora vamos observar um caso de distribuição regional. Esses pontos vermelhos são os clientes da distribuidora Ômega e os números representam as suas respectivas demandas diárias. Se a distribuidora possui 5 veículos com capacidade individual para 20 unidades, vamos desenvolver um roteiro utilizando o método da varredura. Vamos aplicar uma heurística do método de varredura para tentar solucionar esse problema. Começando pelo determinar uma linha a partir do armazém em qualquer direção. No nosso caso, nós vamos usar o sentido anti-horário para a determinação das rotas. A linha verde, no sentido anti-horário, ou seja, à esquerda, vamos encontrando os clientes e vamos pontuando a quantidade de cada cliente até chegar na lotação do veículo, que são 20 unidades. Fechamos o primeiro roteiro quando lotar o caminhão. Começamos então um novo roteiro a partir deste, que vai se destinar ao outro veículo. Começamos então um novo roteiro a partir do cliente com 5 unidades. Pega o seguinte, 4, 5, 2, 4, fechamos aqui 20 unidades. Daí quando tiver que montar a sequência da roteirização, observem sempre deixar o círculo como se fosse uma gota, garantindo que o veículo ele vai num sentido e volta fazendo coletas no outro. Resumindo, então, tivemos 5 veículos roteirizados, sendo que alguns ficaram com as rotas cheias, com 20 quantidades por veículo, e a rota, principalmente as últimas rotas, a 4, ela ficou muito subutilizada neste exemplo. Porém, isso foi uma roteirização de um dia, sendo que no dia seguinte vai ter uma outra demanda e, novamente, teremos que usar outro tipo de roteirização para poder ter a otimização dos roteiros. Milk Run. A técnica do Milk Run, ou corrida do leite, ela tem como origem lá atrás, como era feita a distribuição dos leites antigamente. Ou seja, saía do tambo um caminhãozinho com os tarros de leite cheios e ia nas casas, nas residências, entregando o tarrinho de leite cheio e coletava o tarro de leite vazio e fazia o roteiro dele, retornando novamente para o tambo para no dia seguinte fazer uma nova rota. Trazendo essa técnica para a atualidade, ela foi muito utilizada no sistema, principalmente automotivos, porque a analogia é o tarro com uma embalagem contendo produtos internamente. Então, o Milk Run é um sistema que consiste em uma coleta programada de peças ou componentes. No sistema tradicional, à esquerda do nosso esquema, cada fornecedor tinha um caminhão se deslocando diretamente ao fornecedor. Com a técnica do Milk Run, neste caso, nós temos 2 rotas. A rota A, sai o veículo, coleta no primeiro fornecedor roteirizado, em formato de gota, retornando à fábrica. Um veículo apenas coletando em 4 fornecedores, sendo que ele leva as embalagens vazias e traz as embalagens cheias. E a rota B, consequentemente. E no outro dia pode estar fazendo novas rotas, dependendo das necessidades. Nesses roteiros, nós temos que maximizar a capacidade do veículo, contemplando os horários de coleta em cada fornecedor. Obviamente, tem que ter uma sequência de horários e que a mercadoria tem que estar pronta lá. Sendo que temos várias vantagens dessa ferramenta. Vantagens, então, desta técnica Milk Run. Reduzir o número de veículos circulando dentro da empresa.
Ou seja, se eu tenho um veículo coletando em 4, 5 fornecedores, eu tenho um veículo só acessando dentro da minha empresa. Isso reduz a questão de segurança, principalmente dos colaboradores internos. Aumentar o giro de estoque, porque eu consigo frequentemente estar coletando próximo aos meus fornecedores. Sendo assim, eu posso manter meus níveis de estoques mais baixos. Reduzir o tempo de carga e descarga. Já que eu estarei utilizando embalagens unitizadores, eu vou estar conseguindo ganhar tempo na carga e na descarga. Minimizar o custo de transporte. Eu vou usar menos recursos para coletar essa mercadoria nos meus fornecedores, consequentemente reduz meu custo. Aumentar a confiabilidade da informação do fornecedor, porque eu, particularmente, comprador, ou seja, a indústria, estou coletando a mercadoria no meu fornecedor. Então a informação fica muito mais fidedigna e online. A aplicação do Milk Run. Um dos setores que aplica massivamente esta técnica é o setor automotivo metal mecânico. Porque existem empresas que têm fornecedores em aglomerados regionais, ou seja, clusters montados, preparados, próximos à fábrica. E um volume de aquisição significativo de itens variados. Vamos dar uma olhada então como uma empresa resolveu este problema através de um trecho do filme. Do Parque de Águas na cidade de Brumadinho, os garrafões de 20 litros são trazidos para este entreposto em Belo Horizonte. Daqui, eles são levados diretamente para os clientes em caminhões próprios da empresa. Nossos veículos, todos eles têm uma rota programada. Ele sai, quando sai pela manhã, ele já sabe qual é a rota, o roteiro que ele vai seguir. Ele tem que atender todos os clientes, seja em residências, escritórios, empresas, órgãos públicos, e ele faz esse roteiro até o final do dia. No dia seguinte ele sai com outro roteiro. Então essa logística se repete. Cada cliente que entra naquela rota, ele faz parte daquele roteiro, né? E nós seguimos isso de vez em quando, nós fazemos um levantamento, vemos se tem algum cliente que parou, algum cliente que mudou, né? A inserção de quantos clientes faz a avaliação para ver se o veículo está adequado para aquela rota. Como o garrafão de 20 litros é retornável, a Engá precisa fazer a logística reversa do vasilhame vazio. O entregador, né, entrega o garrafão cheio, ele recolhe o vazio, ele inspeciona esse garrafão, se ele tem cheiro, se ele está estragado. Bom, ele retorna para o Rax, do Rax ele vem do caminhão para o entreposto, que aqui ele passa para os caminhões grandes e vai direto lá para a indústria fazer o mesmo processo, lavar, esterilizar, encher, etc. Através do case da Engá, a gente pode observar como a roteirização anexa ao Milk Run são ferramentas distintas, mas que se trabalham muito bem juntas e, obviamente, em função da dinâmica da demanda, precisa ser revisada cotidianamente. Cross-docking é uma ferramenta muito utilizada principalmente por transportadoras, porque permite fazer uma consolidação de vários fornecedores para serem despachados a longas distâncias. Vamos olhar então o esquema que explica melhor isso. Do lado esquerdo, percebemos no fornecedor A e no fornecedor B, ali são os veículos, onde estão recebendo a mercadoria neste armazém que faz a operação de cross-docking. Normalmente é feita à noite. Recebemos os veículos durante o dia, à noite a gente passa a mercadoria que recebemos, triamos ela para os destinos finais e normalmente as entregas em veículos de menor porte, que se observa do lado direito, que são os dos clientes. Sendo assim, a gente consolida todo o material que se recebeu durante o dia, cria esse material por destino, consolida vários fornecedores pelo destino e remete para as distribuições de entrega no dia seguinte, na manhã bem cedo do dia seguinte. Embora seja operacionalmente muito simples, esta operação exige um alto nível de coordenação entre os participantes. Fornecedores, transportadores, utilizando sistemas de informação integrados que garantam a utilização de um software de gestão de armazéns chamado Warehouse Management System, ou WMS, mais usualmente conhecido. As instalações de cross-docking que operam com alto nível de eficiência operacional trabalham de um lado com as suas docas de recebimento e do outro lado com as suas docas de expedição. São prédios normalmente retangulares, privilegiando a quantidade de docas. Transit Point.
Esta operação é muito similar ao cross-docking, porém ela não permite a consolidação, ou seja, utilizamos o transit point como um armazém distante ao teu centro de distribuição para fazer as entregas locais, ou seja, eu estarei levando a mercadoria até esse transit point, o qual receberá a mercadoria durante a noite, fará a triagem para embarque no dia seguinte de manhã para as entregas regionais, sem permitir consolidar com outros fornecedores. Vamos dar uma olhada então no esquema a seguir, onde mostra claramente como é feita essa operação. Do lado esquerdo deste esquema, nós temos os veículos de longas distâncias consolidados, ou seja, lá dentro tem um fornecedor apenas. Chegando no Transit Point, faz a triagem e embarca nos veículos de pequeno porte para fazer a entrega aos clientes regionais A, B e C. Nesta operação é exigido que o embarcador tenha um grande fluxo de mercadoria para garantir encher os veículos de transferência até chegar no Transit Point. Merging Transit. Essa técnica do Merging Transit é muito aplicada nos sistemas de distribuição, assim como o cross-docking ou Transit Point. Ela consiste principalmente para produtos de grande valor agregado, de alto valor agregado e que tenham ciclos de vida curtos. Um exemplo típico dessa aplicação é o case da Dell Computers. Neste esquema, demonstra aqui como se fosse o operador logístico já em trânsito no processo de entrega ao cliente. Do lado esquerdo, os veículos que estão recebendo a mercadoria vêm diretamente da fábrica. Embaixo, um fornecedor, digamos aqui, fossem impressoras. Abaixo, nós temos ali os estoques de monitores que estarão sendo agregados, serão juntados e testados pelo operador logístico até chegar o momento de unitizar ele e botar no processo de distribuição que mostra do lado direito, aonde os veículos de pequeno porte vão sair para fazer as entregas locais. A operação de Merging Transit, como podemos ver no esquema, ela é parecida com o cross-docking, anexa a outro fator chamado postponement, que basicamente é postergar a definição do produto acabado até o máximo possível antes da entrega do produto ao cliente, garantindo uma redução dos estoques, porque eu não preciso ter o estoque do produto montado no meu armazém. Eu posso montar de acordo com a demanda, ou seja, eu anexei a impressora e o monitor de acordo com a demanda que aconteceu, na variedade que existe de monitores, por exemplo, já no processo de trânsito de entrega. Isso garante uma boa redução dos níveis de estoques. Vantagens da operação de Merging in Transit. Redução de estoques, acabamos de mencionar sobre isso. Redução do tempo de ciclo de atendimento, porque eu estarei operando a definição do produto acabado já no tempo de atendimento. Redução do custo de transporte quando comparado com os sistemas tradicionais, já que o produto eu estou agregando o valor dele ao longo do processo e eu posso deixar minha operação de Merging Transit próximo ao mercado consumidor. Visibilidade da cadeia de suprimentos, eu garanto todo o tracking, toda a rastreabilidade do processo, melhoria do serviço ao cliente, garantido já que o operador logístico está envolvido na emissão da nota fiscal, ele está envolvido na testagem dos equipamentos antes da entrega e ele fica comprometido com os prazos de atendimento. A operação de Merging Transit, portanto, ela é um pouco mais complexa que as anteriores, porém as vantagens que ela agrega no processo de distribuição são muitas, principalmente porque ela permite um processo de montagem dos produtos ao longo do caminho de distribuição, gerando uma boa redução de tempos também. Portanto, é uma operação mais complexa, porém gera um grande valor agregado. Gostaria de deixar algumas referências de livros complementares à nossa aula de hoje. O primeiro seria a Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição, do Novaes. Esse é um escritor brasileiro, ele faz um trabalho muito detalhado na parte de roteirização, que contribui bastante. Um outro livro seria Gestão de Cadeias de Suprimentos, Conceitos, Estratégias Práticas e Casos, do Pires. Ele entra nas operações especiais cross-docking, Transit Point, Merging Transit, em detalhes, inclusive com os cases de aplicação prática desses modelos. Um último ainda, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Logística Empresarial, do Balu.
Este livro ele aborda todos os assuntos com um bom nível quantitativo, matemático, explicando claramente como chegar nos melhores modelos a partir da redução de custo e do nível de estoques permitidos. Bom estudo.